Nosso cordial boa noite a todos os nossos irmãos e ouvintes. Desta feita, convosco, em mais uma oportunidade, Pastor Francisco Nazareno. É um prazer estar aqui e poder falar pessoalmente com vocês. Temos ótimos programas gravados, mas sempre que podemos aparecemos para falar pessoalmente. E como é de costume, eu costumo pedir a vocês que estão ligados, estão conectados, estão sintonizados, se querem acompanhar a leitura, Efésios capítulo 4, nós vamos começar aqui pelo versículo 8. Estou dando um prazinho aqui enquanto vocês pegam as Bíblias de vocês. Se você só ouvir, a sua capacidade de memorização é uma. Se você ouvir, lendo, acompanhando, já melhora bem. Pois vamos lá. Aos Efésios capítulo 4, começando no verso 8, diz: Pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus, que é rico em misericórdia, que nos abençoe nesta hora, abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Nós sabemos que não são todos. Quando o homem lê as Escrituras, sem que o Senhor abra seu entendimento, ele vai se deslanchar em interpretações particulares, e normalmente a interpretação do Evangelho, a interpretação da Escritura, ela vai alcançar alguma coisa de resultado, ou para benefício espiritual de quem está ouvindo, ou para desencaminhar a pessoa para benefício carnal, natural, de quem está dizendo que crê na Bíblia. Agora, Deus é o seu próprio intérprete. A Escritura não é de particular interpretação. E quando foi dada essa Escritura aqui, que o próprio Senhor Jesus, que desceu à terra, depois subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, ele mesmo deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, para que o Senhor Jesus iria edificar um corpo para ele aqui na terra? Isso ainda tem coisa. Essa é uma preparação para que todos cheguem à unidade da fé. Se você tentar unir os tipos de fé que estão rodando hoje no mundo, dizendo que é fé em Deus, que é fé em Jesus, ficaremos birutas só de tentar entender a confusão que os humanos se meteram. Pois bem, sem falar nos que não creem em nada,
incrédulo de quatro gerações, pai, mãe, parteiro e parente. Nós estamos falando daqueles que confessam, crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Pois bem, então para que Deus ordenou apóstolos? Para ficarem milionários às custas do Evangelho? Para que Deus ordenaria profetas? É para eles ficarem se aproveitando, profetizando mentira para as pessoas, para beneficiar as pessoas com suas profecias e extrair alguma vantagem daquilo? Para que ele levantaria evangelistas? Então, esses 5 dons foram dados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo queria, com a sua palavra, edificar um corpo aqui, e enviou ministros para isso, que tipo de corpo eles estão edificando hoje? Um corpo que, quando você fala para as pessoas que confessam ser crentes, que o batismo apostólico, o batismo de cristãos, é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles pulam lá fora. Que corpo é esse que não quer receber o nome da cabeça? Pois bem, essa figura que está parada aqui ao pé do microfone falando convosco, se chama Francisco Nazareno. O pé é de Francisco Nazareno. A mão de Francisco Nazareno. A cabeça que encaixa nesse corpo, Francisco Nazareno. Se o Senhor Jesus, com a sua palavra, edificar um corpo para ele aqui na terra, qual é o nome desse corpo? Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse corpo pertence a uma cabeça. E o nome da cabeça é Senhor Jesus. E ele está vindo para encaixar exatamente nesse corpo. E é para quê? Para ficar aqui um corpo de gente, uma corporação de pessoas, dizendo, nós somos os crentes, nós somos a igreja, nós somos o corpo do Senhor Jesus, nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos. Não. Ele vai levar esse povo para si. Quando findar a jornada aqui, ele vai levá-los. E deixa eu dizer, essa jornada tem um caminho para se prosseguir nessa jornada. Como é o nome desse caminho? João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você ouve 99% das pessoas que pregam a Bíblia, dizendo que Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, você já sabe que isso não está formando o corpo. Porque aonde estiver o corpo, aí se juntaram as águias. Aonde é que está o corpo? Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde estava o Pai? O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso advogado que perdoa nossos pecados, o nosso curador que cura as nossas enfermidades. Aonde está esse Deus de Salmo 103, versículo 3? Porque o Senhor teu Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. No decorrer dessa caminhada, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, os dias vão passando e nós vamos andando. Naturalmente, materialmente, nós estamos andando para o cemitério. Quem de novo não morre de velho não escapa. Espiritualmente, se a palavra de Deus está nos guiando, nós estamos andando para as bodas do Cordeiro. Quando a nossa caminhada aqui na terra terminar, nós seremos arrebatados.
Para isso é que foi enviado apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores, para cumprir um ministério, que é edificar um corpo para o Senhor Jesus. Agora, se for 200 mil edificadores, cada um dando a sua opinião, interpretando a palavra do seu jeito, você imagina como é que vai ser esse corpo. Com o dedo mínimo muito maior do que o dedo que nós chamamos maior de todos, com o polegar muito maior do que os outros dedos que seguram, com o dedo do polegar do pé na mão. Ih, rapaziada, deixa eu falar um negócio sério para vocês. Não vai funcionar. Vai dar uma monstruosidade, vai dar um alejume, e eles dizendo que é corpo de Cristo. Não é, porque o corpo de Cristo tem uma inteligência que está na cabeça do corpo e vai distribuindo a sua misericórdia, a sua bondade por todo o corpo. Todos os membros do corpo, disse o apóstolo Paulo, Deus os colocou cada um no corpo como ele quis colocar. Agora os homens querem. E cada um quer ser isso, quer ser aquilo. Diz que religião agora virou o melhor meio de comércio que está tendo hoje. Se o caba tem uma oratória boa e começa a falar bonito e sacude o ambiente, daqui a pouco ele tem uma congregação derramando de gente que nem na rua de frente não cabe. Mas espera aí. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou falar do corpo natural dele. Não era bonito, não era rico. Quando olhamos para ele, Isaías 53, não vimos nada que despertasse desejo em nós. Pobre, humilde, desprezado, a ponto de ser considerado pela sociedade como o mais indigno entre os homens. A sociedade daquele dia. Hoje, eles falam no nome dele em todas as igrejas aí. Mas que consideração estão dando para ele? A mesminha que deram naquele tempo. Qual é a verdadeira consideração que um homem pode dar para o Senhor Deus? É quando ele se dispõe a obedecer a sua palavra. Jesus disse, você está me chamando de Senhor, mas se você não faz o que eu mando, e agora? E tem mais um detalhe. Você ou é inimigo do Senhor Jesus, fazendo o contrário do que ele mandou. Se você for inimigo de Jesus, você é amigo de outra pessoa. Eu sei de quem é. Só tem dois poderes nesse mundo. É o de Cristo e o do anticristo. Jesus disse em São João, capítulo 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mandou. E agora? Se você não cumprir os mandamentos do Senhor Jesus, você não é amigo dele. Se você não é amigo dele, automaticamente, ao virar o disco para o outro lado, vai ter que descobrir que é inimigo. O inimigo não tem que obedecer ao Senhor Jesus, porque ele tem motivos para não obedecer. Mas os amigos do Senhor Jesus têm todos os motivos para obedecê-lo, porque na hora que ele falha, ele tem um advogado para correr para perto dele e dizer, por favor, Senhor Jesus, me perdoa. Na hora que ele está enfermo, ele tem um médico a quem ele possa correr. Se os médicos daqui falharam, ele ainda tem um em que ele pode confiar. Mas para ser amigo do Senhor Jesus, tem que fazer o que ele mandou. E o que ele mandou? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para edificar um corpo que tenha unidade. Você não vai pensar num corpo que a mão direita é inimiga da esquerda. Você não vai pensar num corpo que o pé direito é inimigo do esquerdo.
Isso é unidade? Isso é um corpo? Ou é um desastre? Pois bem, o corpo do Senhor Jesus é para ser edificado. E ao longo desta caminhada, qual é o nome do caminho? Vamos recordar para não esquecer: Senhor Jesus Cristo. Ao longo desta caminhada, nós estamos ouvindo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que conseguem unir o corpo. Porque aonde estiver o corpo, aí estarão as águias. Aonde estiver a carniça, ali estarão os abutres, os urubus. Aonde estiver o corpo, que é o alimento das águias, as águias se ajuntarão. Nós damos graças a Deus pela misericórdia dele para conosco, que não nos tem desamparado durante essa caminhada. E por isso estamos tentando subjugar a nós mesmos ao comando da palavra, para que possamos ter o direito de anunciar essa palavra para os outros. Por quê? Se eu anuncio a palavra para os outros e eu não obedeço a palavra, eu posso ouvir de qualquer pessoa dizendo: médico, cura-te a ti mesmo. Professor, ensinador, ensina-te a ti mesmo. Não é assim que eles fazem? Por isso é que nós temos que aprender primeiro do Senhor Jesus, que é o nosso mestre, para poder ensinar para os seus discípulos. Deus abençoe a todos. De segunda a sexta-feira, às 20h30, você ouve a palavra original. E quarta, sexta e domingo, você participa ao vivo do culto da palavra original na Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Ali a antiga rua do Café Rodeio. Quem vai subir na João Coelho é a primeira rua que sobe paralela com a João Coelho pelo lado da esquerda. É a Travessa Luiz Coutinho, o número 990, você encontra ali o tabernáculo, onde você pode ouvir quarta, sexta e domingo às 19 horas a palavra original. Deus os abençoe. Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como precioso Jesus, ao mencionar o teu nome, apenas a Jesus mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, ao mencionar do teu nome. Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome, flores crescem no deserto novamente,
como um farol para o marinheiro, no meio de uma tempestade à meia-noite. Você sabe que é como um porto para um velho navio que afunda na tempestade. É como um pão para um coração faminto e vazio, uma preciosa água corrente para uma alma que está perecendo. Jesus, só mencionar do teu nome, apenas, ó Jesus, mencionar teu nome. Flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar o teu nome. Jesus, mencionar teu nome. Flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso. Jesus, só mencionar do teu nome. Jesus, só mencionar do teu nome. Jesus. És para mim o abrir da flor, o raiar do sol no extenso véu. És para mim uma ave além, revoando ao léu no imenso céu. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala menos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. Para mim o vento a soprar, és o vai e vem do lindo mar. És para mim o trabalhador que vai com amor seu pão buscar. És para mim
o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. Tu és meu